Olá, boa noite. Os movimentos de mulheres em todo o Brasil estão comemorando a votação ocorrida esta semana no Senado Federal. Uma comissão especial no Senado que estava discutindo o novo Código de Processo Penal brasileiro. E nesta votação, podemos dizer, foi salva a Lei Maria da Penha. Não sem mobilização e sem esforço, principalmente de membros do Ministério Público. A votação garantiu a eficácia da Lei Maria da Penha, que estava ameaçada pelos artigos originais do Código de Processo Penal, uma proposta de juristas brasileiros. Se o Código fosse mantido da forma original, a Lei Maria da Penha perdia sua eficácia. E isso gerou um processo de mobilização em todo o Brasil, iniciado inclusive aqui em Fortaleza, no Encontro Nacional do Ministério Público. O programa Questão de Ordem de hoje vai tratar deste assunto, a Lei Maria da Penha e a importância da manutenção desta lei como um instrumento para que se coíba a violência contra a mulher. Estou recebendo aqui no programa a promotora de justiça que atua exatamente nessa área de defesa da mulher, a promotora Fernanda Marinho. Ela, inclusive, liderou um movimento junto com outras promotoras, membros do Ministério Público, foram, inclusive, a Brasília acompanhar a votação nessa comissão especial do Senado Federal. Vários senadores se mobilizaram em defesa desta causa. O Ceará, por exemplo, os 3 senadores cearenses, todos estavam e votaram a favor da manutenção, da eficácia, digamos assim, da Lei Maria da Penha. É sobre a Lei Maria da Penha o programa Questão de Ordem de hoje. Eu lembro que você pode participar deste programa pelo nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Você pode sugerir assuntos para futuros programas. Você pode também interagir conosco através do Twitter do programa Questão de Ordem. Hoje, infelizmente, eu não vou poder atender a sua ligação pelo telefone da TV Assembleia. Doutora Fernanda, boa noite. Obrigado por ter vindo. Prazer. Mais aliviada agora, porque nós chegamos a fazer alguns programas aqui em que havia uma tensão, não é? Particularmente da senhora, de outras promotoras, que lutam diariamente com esta causa da violência. Não é? A Lei Maria da Penha está salva? Não há risco mais de acredito que não. No plenário do Senado? Acredito não. Que não. Ninguém vai mexer mais na Lei Maria da Penha, ela está salva. Acho que até o fim a gente não precisa mais se preocupar com a lei. Tem outros artigos que afetam a Lei Maria da Penha, que proíbem a prisão, que afetam a medida protetiva, a extinção da punibilidade. A gente não parou a luta, a gente salvou a lei, quer dizer, a gente continua com uma lei especial de combate à violência doméstica. É uma tendência mundial a realização dessas leis de combate à violência no mundo todo. Acho que mais de 80 países já fizeram leis especiais, né? E o Brasil é um deles, que fez em 2006, a Espanha fez em 2005, parece que o Japão também tem uma lei, a Itália está fazendo uma lei de combate à violência doméstica. Então, quer dizer, a gente cuidava do crime de violência doméstica com uma lei especial. De repente a gente vai para o geral, quer dizer, sem nenhuma especialidade. Quer dizer, esse código, ele primava pela celeridade, pela rapidez. Então, ele extinguiu todas as leis especiais. Todos os processos criminais seriam regidos pelo código, que isso daria mais celeridade e não teria tanta burocracia, tanta lei diferente. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente estava revogado, o Estatuto do Idoso estava revogado, lei de falências, lei de tóxico, lei Maria da Penha. Então, quer dizer, todas essas leis que tinham um procedimento especial seriam regidos pelo Código. Essa era a estrutura do Código de Processo Penal. Esse era o coração do Código. Então, assim, quando eu soube que a lei estava correndo risco, foi mais ou menos em maio, foi o Marcelo Lessa, foi um promotor de justiça do Rio de Janeiro, que descobriu... Né? Foi ele? Foi ele que descobriu, Marcelo Lessa, do Rio de Janeiro. Quando foi isso, a Associação do Rio de Janeiro nomeou, acho que 6 ou 7 promotores para acompanharem o novo Código de Processo Penal. E o Marcelo era um estudioso da Lei Maria da Penha. Então, na primeira leitura, ele viu que a lei acabava. E ele alertou a todos os promotores e a gente começou a se mobilizar. E então, a Laís, que é promotora de Belo Horizonte, ela disse: Fernanda, eu acho que esse movimento tem que começar em Fortaleza, que é a terra da Maria da Penha, nós vamos para aí. Isso, mais ou menos no começo de julho. E a gente organizou esse movimento. Olha, foi aquele encontro que houve Foi aquele encontro. Olha, veio a Débora Kelly,
de São Paulo. Do Rio de Janeiro mandou 3 promotores, mandou a Renata, o Zé Luiz, mandou a Lúcia, Espírito Santo mandou o Delano, Belo Horizonte mandou, Minas Gerais mandou a Laís, Mato Grosso mandou 2. Mato Grosso mandou a Lindinalva e mandou a doutora Eliana, que é procuradora. Aí o Nordeste veio Alagoas, de Alagoas veio a Estela, da Bahia veio uma juíza. E uma juíza e uma promotora, que é a doutora Márcia e a Sara. E veio do Rio Grande do Norte também veio um juiz e um promotor. Veio o Flávio e o Renato Magalhães, que é do Fonavide. E de Pernambuco veio o Alfredo. Do Piauí veio a Ivaneide, doutora Ivaneide, que é procuradora de justiça também. Do Rio de Janeiro ainda veio uma procuradora militar do Rio de Janeiro, que é a doutora Hermínia. Aí veio de Goiás a Rúbia, de Brasília a Alessandra, do Acre, o Ricardo, do Pará a Ilana. O Brasil todo. Então, todos os procuradores gerais tiveram preocupação de mandar promotores de justiça para esse encontro. E a gente fez a Carta de Fortaleza, que inclusive foi entregue ao presidente Lula. Esse documento foi entregue ao presidente Lula? Foi entregue ao presidente Lula. Muito bem. E essa Carta de Fortaleza, doutora Fernanda, foi o primeiro grid de alerta, pode-se dizer assim? Esse é o primeiro grid de alerta. Uma das saídas da Carta... Deixa eu mostrar aqui. Essa carta é o documento do Encontro Nacional dos Promotores de Justiça aqui em Fortaleza, não é isso? E ela foi entregue ao presidente Lula porque ela faz um alerta que a Lei Maria da Penha estava correndo risco, era isso? Aqui a nossa preocupação era salvar a lei. A gente sabia que ela estava revogada. Por quê? Porque o novo código ele não aceitava a lei especial, que era a Lei Maria da Penha. Então ela não cabia dentro do código. A gente, todas as legislações especiais... Mas ele não dizia que revogava, não é? Dizia. Ele dizia o código? Dizia. Então, assim, eu vou ler aqui o artigo, como é que está. Toda a legislação estava revogada. Então, quer dizer, como é que a gente ia salvar a Lei Maria da Penha? Então, assim, num ato de desespero, né, o que é que a gente pensou aqui? Foi a primeira saída para salvar a Lei Maria da Penha. A gente propôs a inclusão de todos os dispositivos da Lei Maria da Penha como um capítulo específico do projeto de lei 136. Então, quer dizer, a gente abriria um capítulo dos crimes de violência doméstica e trataria com especialidade, né, os crimes dentro do Código. Quer dizer, como a gente já não teria mais a lei, pelo menos a gente salvaria a lei dentro do Código. Essa foi a sugestão da Carta de Fortaleza. E os colegas... Quer dizer, não era inviabilizar o Código, era tentar salvar a lei dentro do Código. Salvar a lei dentro do Código. Que foi o que foi feito. Não foi feito. Não foi feito mais. A vitória foi imensa, foi muito maior do que essa. Eu estou vendo aqui, doutor Fernando, esta aqui é a proposta, é o anteprojeto do Código da Comissão de Juristas, que teve como coordenador o ministro Hamilton Carvalho e como relator o doutor Eugênio Pacelli de Oliveira. O doutor Eugênio Pacelli, interessante, eu estive com ele aqui neste programa, ele falou deste projeto, desse processo, mas na época esse assunto não era badalado. Eu acho que ainda o doutor Lessa não tinha feito a descoberta, não tinha sido feito o alerta, porque senão certamente eu teria questionado o doutor Eugênio que esse código estava acabando com uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, que indiscutivelmente foi a Lei Maria da Penha. Quer dizer, e no parágrafo 2º do artigo 257 era isso. Era exatamente isso. Isso aqui é o coração do código. Quer dizer, o código ele tira vários recursos e ele tira todas as leis especiais, da celeridade ao processo. Isso, ótimo. Esse é o objetivo. Isso é bom, isso é importante. Isso aqui é importante. Isso é o coração do código. Então, a Lei Maria da Penha não se encaixava aqui. O que é que diz o atual artigo 394? Aplica-se esse código a todos os procedimentos, vírgula, salvo lei especial. Todas as leis especiais no país, se tratassem de maneira diferente, aquele artigo regulado pelo código, se aplicava a lei especial. Pronto. Então, olhe como é o novo código. Você aplica o código naquele que não choca com a lei. Portanto, salva a Lei Maria da Penha. Salva a Lei Maria da Penha. E aí, olha como foi aqui, era o artigo 257, parágrafo 2º, que mudou para 265. Ele diz o seguinte: aplica-se a todos os processos o procedimento comum, inclusive aqueles para os quais seja previsto procedimento na legislação atualmente em vigor. Ressalvado. Ali era todas as leis especiais. Vamos ver o que ele ressalvou aqui. Quer dizer, aplica-se o código para todos. Ressalvado. O especial do Tribunal do Júri e o procedimento na ação penal originária. Ponto. Acabou-se. Acabou. Isso aqui chama-se unicidade. Tem vários países que tem esse modelo de código. Quer dizer, trazem para dentro dele
O Código de Processo Penal rege todas as ações. É bom que se diga, né, doutora Fernanda, que a ideia dos juristas não era que os juristas conspiraram contra a Lei Maria da Penha. Eles objetivavam fazer eles queriam celeridade. Celeridade. E no que fizeram isso, a Lei Maria da Penha trabalhava. Não perceberam que a Lei Maria da Penha ia virar uma letra morta. Exatamente. Então, assim, então, essa era a nossa preocupação, porque como mexer, isso aqui era a espinha dorsal do Código, a gente tinha que fazer várias mudanças. A senadora Séries propôs, acho que 15 propostas de alteração de artigos aqui. Mas, para mim, só interessava esse. Eu queria a lei. Uhum. Eu queria a lei de volta. Mas eu queria uma coisa que estava dentro do coração do Código. Quer dizer, salvar a Lei Maria da Penha ia mexer com o Código. E aí? Então, a gente fez aqui o encontro aqui de Fortaleza e, depois desse encontro de Fortaleza, todos os estados foram convidados. Alguns não puderam vir porque não deu tempo. Então, eu fiquei em contato no Rio Grande do Norte com a Michele, no Sergipe com a Marieta, com a Adélia e com a Sandra, Pernambuco com João Maria e com Esther, na Paraíba com o Valberto, no Rio Grande do Sul com Cláudia, Paraná com Cláudia, Santa Catarina com Alexandre, Davi e Rogério, em São Paulo com Jaqueline e Aliane, São Bernardo, em Minas com Eduardo, em Roraima com Eliana, em Rondônia com Mansur, Mato Grosso do Sul com Ana Lara, Tocantins com Caçu, e em Brasília com Jânio, Laís e Fausto. Então, todos eles são promotores de violência doméstica. Então, a gente ficou... Como a senhora? Como eu. Todos eles são. Aqueles 15... Ali são 18, eu citei 18 aqui. Né? Aqueles 18 que a gente já tinha se conhecido e tinha traçado uma estratégia, como é que a gente iria reagir ao fim da Lei Maria da Penha. Mas esses outros também, de todo o Brasil, também a gente estava se comunicando. Então, a gente formou uma rede de promotores. Quer dizer, a Lei Maria da Penha foi tratada assim. Os promotores de justiça com a lei na mão. O que a gente faz? Como fosse um bebê. E agora, como fosse um bebê, a gente vai ter que salvar a lei. Depois desse encontro, veio o segundo encontro. Que foi o de Goiânia. De Goiânia. Foi esse encontro. Olha, o encontro de Goiânia, ele decidiu isso aqui. Isso aqui que a gente conseguiu foi traçado lá em Goiânia. A estratégia. A estratégia foi traçada lá em Goiânia. E a gente fez a Carta de Goiânia, né, do Ministério Público de Goiás. A Carta de Goiânia, que também... Essa Carta de Goiânia que é uma espécie de continuação da Carta de Fortaleza. Mais ampla, né? Mais ampla. E aqui está exatamente ressalta a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Exatamente. E pererê, a necessidade de modificação do projeto de reforma do Código de Processo Penal. Aí, então, quer dizer... Toca no ponto. Ele toca no... Exatamente. As duas cartas tocam no ponto. A gente queria entregar essas duas cartas para os dois ministros, o ministro cearense, o ministro do STJ, com muito orgulho é o ministro cearense. Cesasso. O ministro Cesasso, que a gente vai precisar de ajuda, porque não parou por aqui. E o ministro Napoleão, né? E o ministro Napoleão também. E o ministro Gilmar Mendes, que é casado com o cearense. Isso. Que vem muito aqui no Ceará. Então, eu vou tentar marcar um encontro com os dois ministros para tentar entregar as duas cartas e falar do nosso movimento. Então, nesse encontro que eu ia te falando, nesse encontro de Goiás, assim, por que foi assim importantíssimo? Porque Goiás é a terra do Demóstenes Torres. Demóstenes Torres, ele é senador e ele é ex-procurador-geral de Goiás. Né? E ele era um dos assessores dele, promotor de justiça, e autor do código, um dos 9 autores, se chama Tito Amaral. Aí era o problema. E ele foi convidado. Ele foi convidado para evento. Eu achava que ele não ia. Ele foi. Mas ele foi. E assim, quando ele entrou, ele ficou sentado do meu lado. E eu disse para ele, mas Tito, como é que tu acaba a Lei Maria da Penha e tem coragem de vir para um encontro desse para salvar a lei? É muita coragem. Então ele disse, mas já que você veio, Tito, acho que você também quer salvar a lei. Então a gente fez ali uma amizade muito grande e ele ficou me orientando. E ele dizia, Fernanda, vamos fazer o seguinte, faz um procedimento para a lei. Vamos tentar salvar a lei assim, com um procedimento. E eu passei 3 dias fazendo procedimento e levei para o Dr. Maurício Carneiro, que é procurador, e para a doutora Magnoli. E o doutor Maurício disse que não, Fernanda. A gente não pode criar uma ordem dentro de uma nova ordem. A gente tem que seguir o procedimento comum. Apenas determinar algumas especialidades da Lei Maria da Penha. Então, eu passei e-mail para o Tito, dizendo que não tinha sido aprovada a minha proposta de procedimento para a Lei Maria da Penha, mas que ele continuasse tentando, junto ao senador Casagrande, né? Porque ele acessou, ele é autor do projeto e ele está dentro do Senado. Um jurista renomado. Então, assim, a gente veio tentando... Então, todo dia eu falava, Tito,
tem que salvar ali no artigo 257. E assim, mais ou menos assim, faltando uns 4, 5 dias para sair o relatório, que saiu no dia 1º de dezembro. O relatório da comissão. É o relatório da comissão. Do senador. O senador Casagrande. Então, artigo 257 não foi modificado. Coração do Código. Aí, eu entrei em pânico. Isso, vocês já tinham tido um contato com o senador Renato Casagrande. E ele dizia que ia salvar a lei. Ele dizia. E não se preocupasse que ele ia salvar a lei. E assim, então eu pedi ajuda aos senadores cearenses. Graças a Deus, todos ajudaram. Né? O senador Inácio já vinha acompanhando, porque eu entrei em contato com os senadores mais ou menos uns 4 dias antes de se apresentar. Os 3 senadores cearenses é bom que se diga, 3 senadores cearenses, Tasso Gereissati, Patrícia Saboia e Inácio Arruda. Então, assim, um pouco antes eu avisei para eles, para tentarem reverter, porque não ia ser salva a Lei Maria da Penha. E eu falava com o Inácio dizia, Fernanda, se acalme. Ele disse, mas Inácio, você falou no artigo 257? Falei, ele disse que vai salvar. E a Patrícia a mesma coisa e o Tasso. Então, eles 3 pressionavam para sair no relatório já ser salva a Lei Maria da Penha. E não foi. Então, uma menina do Globo, né, que eu já tinha dado uma entrevista para o Globo, junto com o senador Renato Casagrande, eu dizendo que o projeto acabava com a Lei Maria da Penha, e ele dizendo que não. Mas, doutora Fernanda, eu vou pedir aqui o intervalo, a senhora vai contar essa história já, porque é importante, esse detalhe é interessante, quer dizer, como foi a mobilização dos promotores do Ministério Público no Senado Federal, porque a doutora Fernanda acabou de contar que o senador Renato Casagrande não modificou o artigo que acabava e apresentou o relatório com este artigo que, na prática, inviabilizava a Lei Maria da Penha. Mas isso mudou exatamente na votação que aconteceu na quarta-feira desta semana e que foi motivo de comemoração em todo o país. E a gente vai fazer um rápido intervalo, eu volto já com questão de ordem, até para que a doutora Fernanda possa dar mais detalhes de como foi essa mobilização, porque foi uma conquista, né, eu diria, da sociedade brasileira e a gente até parabeniza, né, doutora, a sensibilidade dos senadores da comissão que admitiram, né, digamos assim, o risco digamos assim, o equívoco que seria cometido se votassem o relatório da forma como estava, e ainda bem que a coisa foi revertida e o que passou na comissão garante a eficácia da Lei Maria da Penha. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já com o programa Questão de Ordem. Estou aqui com a promotora de Justiça, Fernanda Marinho, e o nosso assunto é exatamente a Lei Maria da Penha, que voltou à vida depois de estar ameaçada. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Hoje nós estamos falando da Lei Maria da Penha. Eu estou aqui com a promotora de Justiça de Defesa da Mulher, a doutora Fernanda Marinho. A gente está falando exatamente do trabalho que foi feito. É preciso que a sociedade, doutora Fernanda, tome conhecimento disto, né? As conquistas da cidadania não caem no céu, são frutos de uma ação cidadã das pessoas. Este movimento dos promotores, né, que envolveu a classe política, é um movimento que precisa ser ressaltado, porque mostra como, de fato, se dá a cidadania. É indo lá na Casa Legislativa, pressionando os representantes, né, que são eleitos pelo povo, pelos estados, para que, e não ficar esperando a banda passar para depois ficar chorando o leite derramado. Eu acho que essa ação afirmativa do Ministério Público, a partir da reunião de Fortaleza, do encontro de Goiânia, e a mobilização, que a senhora vai começar a falar lá em Brasília, reafirma a importância da ação da cidadania, como é importante, por exemplo, o protesto daqueles estudantes em Brasília para que não permita que aquele panetone se transforme numa pizza, não é? Lá no Distrito Federal, daquela crise que se abateu sobre o governo. Então, tudo isso são ações importantes que o Brasil precisa tomar realmente conhecimento. Inclusive, nesse bloco, os nossos telespectadores vão até ver algumas fotos que foram trazidas pela doutora Fernanda e que a gente vai mostrar, que são fotos que mostram exatamente esse trabalho, a ação junto aos senadores e o momento histórico, inclusive, da votação lá na comissão do Senado, que garantiu a permanência, a eficácia da Lei Maria da Penha, que presta, repito, um papel importantíssimo em defesa da mulher e contra a violência. Mas, doutora Fernanda, a senhora estava lá no Senado, tinha saído já o relatório do senador Casagrande. Não, eu não estava, eu estava aqui. Estava aqui, então, mas eu estou saiu o relatório, eu estou até admirado, porque eu estou aqui com uma cartilha
A Lei Maria da Penha coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília, 2009. Renato Casagrande, senador. Quer dizer, eu fico assim, porque eu achava o senador Casagrande, quando não achava, um homem lúcido, um homem... ele já esteve aqui neste programa. E me custava crer que ele fosse insensível a um pleito como este, né? Ele está muito preocupado, porque a gente grita... por exemplo, no dia que eu dei entrevista para o Globo de São Paulo, para o Globo do Rio de Janeiro, eu falava de um lado e eles falavam do outro. Olha, esse relatório revogou a Lei Maria da Penha. E ele disse, não, salvou a Lei Maria da Penha. Então a repórter ficava, mas Fernanda, e aí, doutora Fernanda? Está salva ou não está salva? Olha, a Lei Maria da Penha continua revogada. E eu acabei convencendo ela, tanto que a matéria disse assim, promotora de justiça preocupada com o relatório do senador Renato Casagrande. E depois disso, então, assim, junto aos 3 senadores cearenses, o primeiro que me deu uma boa notícia foi o Paulo Marcelo, assessor do Tasso, e ele disse, vamos fazer uma emenda. E assessores da Glaucia, assessor da Patrícia, a mesma coisa, vamos fazer uma emenda. E o Zé Roberto, do Inácio Arruda, aliás, o próprio Inácio Arruda disse, Fernanda, não se preocupe, a gente faz uma emenda. Então eu me preocupava, agora fazer uma emenda, o que a gente ia falar nessa emenda? Porque ia dizer que era uma exigência das convenções internacionais assinadas pelo Brasil, porque feriu o artigo 5º. Então assim, eu cheguei para a Magnólia então, e disse, Magnólia, a nossa procuradora de justiça. A Magnólia? A Magnólia. E ela, assim, eu acho assim, a Magnólia um gênio. E eu disse, Magnólia, estuda o relatório do senador. Pelo amor de Deus, vem com uma saída. E ela estudou. E quando foi no dia 7, né, a gente indo para Brasília, a gente pegou o mesmo avião, e ela me disse, Fernando, já tem uma saída. Eu disse, diz, Magnólia, qual é a saída? Olha, a gente usa o mesmo argumento que o senador usou para salvar o especial do Tribunal do Júri e a ação penal originária. Se ele está dizendo que se o Código está dizendo que fica revogada toda a legislação especial, salva esses 2 procedimentos, porque esses 2 procedimentos são especiais, então a gente pega a Constituição, porque a Constituição não prevê 2 procedimentos especiais. Não são 2 procedimentos especiais constitucionais, são 3. Tem também a proteção da família. Então, no seu artigo 5º... Qual era aquele artigo? Era o 100 e... Aquele 257. Era o que matava... Matava a Lei Maria da Penha. Então, é o seguinte, olha, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Então, quer dizer, é uma lei especial constitucional. Por isso foi ressalvado. Certo? E a outra ressalva constitucional é exatamente aqui, nesse artigo, a Constituição protege a sociedade, porque os crimes dolosos contra a vida têm que ser julgados pela sociedade. Isso é constitucional. E no artigo 102, ele fala da ação penal originária, que são que os crimes praticados por autoridades são julgados em tribunais superiores. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda, cabendo. Então, quer dizer, no artigo 102, existe a previsão, né? É uma previsão constitucional. Quer dizer, ele protege a autoridade. Quer dizer, a Constituição protegeu a sociedade, protegeu a autoridade, mas a Constituição também protegeu a família. Isso é constitucional, quer dizer, a Lei Maria da Penha é constitucional. No artigo 226, parágrafo 8º. E esse foi o gancho que você... Esse foi o gancho. Ele é um gênio. Qual é o parágrafo? É o parágrafo 8º do artigo 226. Da Constituição Federal. Da Constituição Federal. Se estava salvando 2 procedimentos constitucionais, então a Lei Maria da Penha também era constitucional. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Ponto. Pronto. Constitucional. Então, quer dizer, como os senadores iriam justificar que protegeram a sociedade, protegeram as autoridades, mas não protegeram a família? Que é a célula... é uma exigência da Constituição. E a célula mata. E a célula... Então, por exemplo, você pode a Magnólia, a promotora Magnólia, fez ela que descobriu. Gênio. A Magnólia salvou a Lei Maria da Penha. Salvou. Com esse argumento, salvou ela. Então, assim, com essa... Então, você diz assim, não, mas a Lei Maria da Penha não protege a família, protege a mulher, não é a família. Olha o que é que diz o artigo 1º. Por que foi criada a Lei Maria da Penha? Esta lei cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo do artigo 226 da Constituição Federal. Ponto. Quer dizer, essa lei... Ela é baseada exatamente... ela foi feita para suprir. Exatamente. Entendeu?
uma exigência desse artigo. Então, ela é uma lei para proteger a família. Então, estava feito o argumento. Estava feito o argumento. E a gente chegou e foi no Congresso Nacional. Primeiramente, procuramos os senadores do Ceará e o Paulo Marcelo, ele redigiu, né? O Paulo Marcelo também, assim, genial, ele redigiu a emenda, né, dos 3 senadores, pedindo, aplica-se esse código a todos os procedimentos, salvo especial tribunal do júri, os procedimentos especiais da ação penal originária e lei 11.340. Pronto. Aí amarra. Aí amarrou. Aí amarrou. Então, a gente foi nos 3 senadores e Isso entrou, então. Não, isso foi a emenda. E a emenda. Para ser votada. Isso foi no dia 7, ia ser votado no dia 8. Mas a comissão foi tão grande que eu acho que eles adiaram. Porque a comissão estava tão grande que a gente estava indo no gabinete de todos os senadores que eles mudaram para o dia 9. Ia ser dia 8 a votação. Foi dia 9. Então, a gente chegou no gabinete do senador Demóstenes. Né? Vamos ver algumas fotos aí, já estamos vendo, né? Aliás, isso dos movimentos lá em Brasília. Mas aí, dia 9 foi a votação. Não, aí a gente chegou no senador Demóstenes. Aí fomos falar com o Tito. Que era contra. O Tito, que era o autor do projeto de lei que acabava ali em Maria da Penha. Entendeu? E a gente chegou pro Tito, a Magnolia chegou, sentou e conversou com ele, explicou, olha, a gente está usando aqui o mesmo argumento do senador. E o Tito, você tem razão, a lei Maria da Penha tem que ser salva. É constitucional. E ele mesmo começou a fazer uma emenda. Então o senador Demóstenes também ia pedir que fosse salva a lei Maria da Penha. Né? Então, quando a gente foi falar depois com o senador Demóstenes, a gente queria falar com você, o Tito já me explicou tudo, já sei da necessidade de salvar a lei Maria da Penha, é constitucional, vou tentar convencer o Casagrande. E a gente foi ainda em vários senadores, Tião Viana, Almeida Lima, Walter Pereira, a gente foi em vários dos membros da comissão. A senhora está falando o nome de senadores que eu nem conheço. Porque são senadores que pouco parecem. Mas como são 81, né? Então, aí veio a notícia. O Fabiano, que estava fazendo o relatório do senador da Casa Grande, não ia alterar o artigo 257. Não ia alterar. Não ia alterar. Minha nossa. Aí pronto, o mundo caiu. Deus, o mundo caiu. Quer dizer, por quê? Porque exatamente esse artigo não pode ser alterado. É o coração do código. A gente só queria ler mais porque também era constitucional. Mas ele não convenceu. Ele não aceitou. Então, eu fui com a Magnolia falar com o Fabiano, né, pra gente convencer ele. Eu tinha certeza que a Magnolia convenceria o Fabiano. Porque em argumentação ninguém bate a Magnolia. E... Magnolia de quê era? Magnolia Barbosa. Barbosa. Ela... Quando a gente chegou lá, ele não estava. Então a gente pediu para ele ir para lá. Né, era dia 8, a gente pediu, Fabiano, vem para cá para a gente conversar, porque a gente precisa conversar. E ele estava fazendo... A senhora ficou 3 dias. 3 dias em Brasília. E ele estava fazendo um relatório, não estava podendo ir. Então a gente falou com a chefe de gabinete do senador Demóstenes, do senador Casagrande. Silvia. Silvia é ex-promotora de justiça e procuradora da Fazenda Nacional. Então eu estava explicando para ela que a lei Maria da Penha não podia ter, enfim, a Magnolia justificou, né, explicou que era uma exigência constitucional. Mas olha, a lei Maria da Penha não está revogada. E aí, eu tive que entrar. Olha, se a lei Maria da Penha está revogada, sim. Não está revogada. Tá. E a gente começou um embate. Está revogada, não está revogada, está revogada, não está revogada. E ela disse, o Fabiano não falou isso para mim. Aí eu disse, olha, o Fabiano não falou isso para ti, então tu não está sabendo da verdade. Né? Se eu estou te dizendo que está revogada, é porque está revogada. Aí a Magnolia deu outra sugestão assim, extraordinária. Ela disse, ô Silvia, já que não está revogada, então por que a gente não salva o texto como é hoje? Hoje aplica-se esse procedimento, aplica-se esse código a todos os processos, salvo ele especial. Aí ela disse, é isso mesmo que eu vou fazer. Para provar pra gente que não estava nada revogado. Aí eu, tu é louca! Você não vai conseguir fazer isso, menina. Isso é o coração do código. Se, de repente, o código tira todas as leis especiais, a gente está pedindo só a lei Maria da Penha não está conseguindo, tu acha que tu vai conseguir colocar todas as leis especiais? Então, a gente terminou assim.
E quando foi no dia da votação, então, assim, foi muito tenso. Foi um clima muito tenso porque a gente ficou... Vocês puderam assistir lá Pudemos assistir. E quando estava lá no dia, né, foi promotor de Goiás, o Eudes, foi promotor de... a gente estava tendo encontro de promotores lá em Brasília, a gente foi promotor de Pernambuco, Alfredo, foi a juíza do Rio de Janeiro de violência doméstica, que é a presidente do Fonavid, a Adriana, foi também a juíza da Bahia, né, de violência doméstica, foi também a promotora da Bahia, Sara, juíza Márcia. Então, assim, a gente tava... E também que eu encontrei lá a deputada Raquel Marques. Eu disse, Raquel, eu não acredito. Tu veio também acompanhar essa votação? Então, ela também estava articulando para o senador, para o deputado. Assim, a Raquel tem sido uma grande guerreira. Assim, ela assumiu para ela a responsabilidade também de salvar a Maria da Penha. Legal. Né? Ela fez, ela deu um depoimento interessante no plenário aqui, um dia depois da histórica votação, contando parte, não é, desta epopeia cívica, né, digamos assim, de vocês e que conseguiram salvar uma lei tão importante. Mas aí vamos Sim, a votação. A votação. Aí como é que foi? O senador mudou realmente? Peraí, como é que foi? O projeto? Então, a emenda do Tasso Gereissati, do Inácio e da Patrícia ia ser defendida pela Patrícia. A Patrícia vai fazer a sustentação oral. E já estava formada a mesa, né? O senador Demóstenes, a senadora Séries, né? Que tem lutado bravamente, né? Também ao nosso lado. E o senador Casagrande e o senador Inácio estava também, chegou a senadora Patrícia. E aí ela me procurou, né? Eu disse, Fernandinha, eu estava lá atrás. Ela disse, vem cá, eu fui para a mesa, me senti assim, a própria senadora. Você ficou na mesa? Eu cercada de senadora. Não, eu fiquei em pé, né? A mesa feita, né? E quando ela perguntou, Fernandinha, e aí, eu vou precisar fazer a sustentação oral? Eu disse, Patrícia, eu não sei. O senador Casagrande voltou atrás? Aí ele disse, voltei. Ele disse. Cadê o meu relatório para eu mostrar para a Fernanda? Que legal. Aí eu olhei o relatório dele, né? Aplica-se esse código a todos os processos, salvo lei especial. Eu não acreditei. Quer dizer que ele não... Salvo lei especial, ele salvou tudo. Todas as leis. Ele salvou todas as leis. Estatuto do idoso, Estatuto da criança e adolescente, tóxico, falência, toda a lei Maria da Penha, tudo. Quer dizer, voltou a ser... Quer dizer, quebramos a espinha dorsal. Não era esse o nosso objetivo. Esse parágrafo que dizia, aplica-se a todos os processos do procedimento comum, inclusive aqueles para os quais seja previsto o procedimento da legislação atualmente em vigor, ressalvado o especial do Tribunal de Júri e o procedimento na ação penal originária. Ele tirou isso aqui, ressalvado. Não, esse aí continuou. Ele criou mais um e as leis especiais. Ele não cita a Lei Maria da Penha, mas... Mas é uma lei especial. Quer dizer, aí ela disse, Fernanda, senador, tá aqui o relatório. Tá do jeito que você quer? Isso tá salvo essa Lei Maria da Penha? Acabou aqui? Tá salvo mesmo? Eu disse, senador, o senhor salvou não foi só a Lei Maria da Penha, não. O senhor salvou toda a legislação especial. Isso aqui é infinitamente maior do que o que a gente pediu. A gente pediu só a Lei Maria da Penha. Mas o senhor está salvando tudo, assim, meus parabéns. Realmente, assim, a gente não está na Suíça, a gente está no Brasil, a gente precisa dessas leis especiais. Né? E, assim, comecei a comemorar, abracei a Patrícia, abracei o Inácio, e o Paulo Marcelo, e a Gorete, e o Zé Roberto, e a gente comemorando, e eu disse assim para as pessoas, né, ninguém estava entendendo aquilo. Aí olha, a gente está nessa euforia porque a Lei Maria da Penha acabou de ser salva. E eles disseram, e estava ameaçada. Então, só o Ceará e outros estados, mas o Ceará sabia, você pode perguntar a qualquer pessoa, todo mundo aqui sabe que a lei está ameaçada, porque aqui é a terra da Maria da Penha. E a Maria da Penha está empenhadíssima nisso. Né? Aliás, ela participou de vários programas de televisão fazendo esse alerta, né? Isso é importante. Fazendo esse alerta, isso foi importante. Dizendo, então assim, aqui no Ceará está tendo comemoração, já estou sabendo que vai ter uma comemoração da Câmara, porque a gente teve participação maciça de vereadores, João Alfredo, que foi lá para o primeiro encontro de membros do Ministério Público, a Eliana Gomes, que é uma
E eu me sinto é a feliz. Raquel Marques Lá na Câmara. Ela assumiu para ela a responsabilidade também Legal. de salvar a Lei Maria da Penha. A Eliana Novaes, E o Ronivaldo Maia. E eu vou dizer uma coisa, doutor Fernando. E este programa, eu também vou puxar a brasa para este programa, que foi o primeiro programa de televisão aqui no Ceará que fez o alerta de que a lei estava ameaçada. Foi exatamente aqui um programa que eu Foi, fiz com a senhora. No dia, eu e a Ruby, que é exatamente a promotora de Goiânia, que salvou a lei. Pronto. Porque foi exatamente no... Este aqui foi o primeiro programa de televisão a fazer o alerta no Ceará de que o código, ele acabava na prática com a Lei Maria da Penha. Eu até me lembro, eu fiz menção ao doutor Eugênio Patielli, que esteve aqui nesse programa e era um dos juristas que elaboraram o anteprojeto do novo Código de Processo Penal. Então, o programa também, digamos assim, comemora, digamos, essa conquista histórica. Assim, a gente tem tido apoio da Assembleia, não só na Raquel, mas também do João Jaime, meu irmão, do Arthur Bruno, do Heitor Ferrer. Então, assim, do Domingos Filho diz, Presidente olha, Fernanda, o que você quiser, se você quiser fazer uma audiência pública como essa que a gente fez aqui, para discutir sobre o fim da Lei Maria da Penha, a gente organiza no Brasil todo. Então, quer dizer, a gente tem recebido muito apoio aqui no Ceará, do secretário de Segurança, Que beleza. com a nova delegacia, com o Marcos Carlos, que é secretário de Justiça também, que a gente está se encontrando lá. A gente formou uma comissão de mulheres, chama Mulheres da Lei, que a gente está se encontrando toda semana para traçar uma estratégia para salvar a lei. Porque aqui a gente salva só a lei, mas falta a gente salvar os 15 artigos. Então tá a Maria da Penha, eu, a juíza do Juizado de Violência Doméstica Rosa, muito competente, as duas defensoras, que é a Karine e a Mônica Barroso, as duas delegadas, a Rena e a Bianca, a advogada Rossana Brasil, a Aline, que é de ONG, presidente de ONG, que também assim, um trabalho assim, extraordinário, e a Francis, a Raquel Marques, a Eliana Gomes e a Naná, do Tio Simpatia. Agora Tio Simpatia tem sido assim, nossa senhora, você já viu o Tio Simpatia falando? Quem? Canta o Tio Simpatia recitando a Lei Maria da Penha? Não vi ainda. Agora, doutor Fernando, eu vou pedir mais um intervalo. Me diga uma coisa, quando vai ser a votação no plenário? Mas não tem mais risco, né? Acabou, né? Depois do relatório, mas está marcado lá no plenário do Senado? Tá. Ficou para quando? Próxima semana, na Comissão de Constituição, porque teve vai para a CCJ. Teve um senador que quis questionar todos os artigos. Aí eles resolveram levar para a Comissão de Constituição, não estava previsto. Okay. Vai para a CCJ e depois vai para o plenário. E vocês vão ficar atentos até o fim, né? É claro. Não, no Senado, acho que no Senado a gente tem o Demóstenes Torres, a gente tem o Casa Grande que é a Lei Maria da Penha. Outra coisa, quando a gente, esse até é importante eu dizer, né? Mas deixa eu pedir o intervalo, a senhora continua já. Eu vou pedir o segundo intervalo do programa, a gente volta já com o Questão de Ordem. Estou aqui com a promotora de Justiça, doutora Fernanda Marinho, é promotora de Justiça e Defesa da Mulher. O nosso assunto é a Lei Maria da Penha. E a gente volta já. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Hoje o nosso assunto é a Lei Maria da Penha. Estou aqui com a promotora de Justiça, doutora Fernanda Marinho, que está contando, né, com riqueza de detalhes, todo esse trabalho que foi feito para salvar a Lei Maria da Penha e que terminou salvando todas as leis especiais. Isso é um dado interessante. Quer dizer, do jeito que ficou o relatório do senador Casagrande, todas as leis especiais estão ressalvadas no código, no novo código. Assim, isso aí, quando a gente estava conversando... acabar todas as leis especiais. Todas as leis. Quando a gente estava conversando com a Silvia, que ela é chefe de gabinete do Casagrande, né? A gente viu nela um aliado. Eu disse, nossa, acho que agora a gente salvou a lei. Porque a Silvia não vai aceitar o fim da Lei Maria da Penha. Nem o fim de todas as outras leis. Eu acho que a gente tem agora um aliado de peso, né? E assim... E, aliás, doutora, até essas camisas, né, tudo isso fez parte, não é? Quer dizer, campanha. Essas campanhas, uma vida sem violência, direito da mulher. Legal, muito legal. Bom, e agora que a lei está salva, a senhora queria mais acrescentar alguma coisa? Assim, essa reunião desse nosso grupo de defesa da Lei Maria da Penha, que a gente está se encontrando... Esse grupo continua trabalhando? Continua trabalhando, porque vão ser mais 2 anos de luta para salvar a lei. Porque a gente só conseguiu salvar a lei. Mas e os artigos que prejudicam a lei? Entendeu? Então, assim, a gente tem um artigo 515 que proíbe a prisão
em crimes pequenos. Tem o artigo 544, que... Mas não ressalva a lei especial? Mas essa matéria não é tratada pela Lei Maria da Penha. Então, vale o que está no Código. Sim. Então, assim, por exemplo, a prisão preventiva só pode ser decretada uma vez. Ora, se a mulher, né, é inúmeras vezes ameaçada, inúmeras vezes perseguida, tem casos que eu peço 5 prisões preventivas. Imagina, só poder prender uma vez. Então, a gente vai ter que afastar esse artigo também. Assim, tem um artigo que eu acho assim, terrível, que é o 396, parágrafo 3º, que fala da extinção da punibilidade. Quando o crime for de menor repercussão e tiver acordo entre as partes em violência doméstica, quer dizer assim, antes da audiência, o cara espanca a mulher para ela fazer acordo. Ó, seu vagabundo, se você não fizer acordo, quando chegar aqui eu lhe mato. Apanha de novo. Apanha de novo. Então, é isso que representa o acordo. Então, esse artigo é muito prejudicial para a Lei Maria da Penha. Porque os crimes sem repercussão social, que são exatamente os crimes de violência doméstica, né? E que haja acordo entre as partes. O juiz pode extinguir o processo. Né? Então, assim, a luta vai continuar. E também está nesse conselho a Hermenegildo, que é do Conselho da Mulher. E a gente está tendo essas reuniões exatamente lá na Sajus. A Jaqueline, que é da Casa Caminho. E tem também a Paulinha, que é da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura. Então a gente está se reunindo. Você vê que a gente pegou todos os... Acho que ninguém ficou de fora, né? ONG... As reuniões são toda semana? Toda semana. Porque este código ele vai ser votado ainda... Na Câmara. A gente ainda vai ter que se organizar para trabalhar na Câmara. Ainda vai para a Câmara. Para a Câmara. Então, assim, o trabalho vai ser imenso. E não parou por aqui. Então, uma das coisas que a gente decidiu... Essa foi a primeira vitória, a primeira batalha, né? Não, é grande. A guerra ainda não... A gente salvou foi a lei, porque essa aqui é uma vitória imensa. Imensa. E a gente decidiu que a gente vai mandar... A gente vai na ONU, na OEA, na Human Rights, a gente vai pedir ajuda ao mundo inteiro. Esses olhares externos. Esses olhares externos, para ver o que está acontecendo aqui com a Lei Maria da Penha. Quer dizer, a gente tem uma lei de violência doméstica que agora tem que estar no Senado, no Congresso Nacional, para tentar salvar a lei. Porque esses organismos internacionais têm poder de pressão, né, e para fazer um clamor, e principalmente na imprensa, doutora Fernanda. A senhora se sentiu acolhida na imprensa brasileira? Total acolhida. Olha, Folha de São Paulo, o Globo, assim, vários jornais estão divulgando, né, o fim da Lei Maria da Penha, mas apoio mesmo a gente está vendo aqui do Povo, do Diário, da TV Assembleia, todas as TVs, TV O Povo, TV Jangadeiro, TV Cidade, TV Verdes Mares, do Edmar Norões, do Padua Lobo, assim, a gente tem recebido muito apoio da imprensa, né? Da Mônica Arruda, que também filmou, o último encontro foi filmado pela TV União. Legal. E o Gomide, que disse que vai filmar o próximo. Agora me diga uma coisa, doutora Fernanda, e como está, já que a lei foi salva, isso foi uma vitória importante da sociedade, como está aquela rede de proteção à mulher aqui? Como é que está funcionando? Eu já fiz um programa aqui com a senhora, com a delegada, porque tem a delegacia, tem o juizado, tem a promotoria, quer dizer, mas ainda necessitava de ampliar. Como é que está esse trabalho? Como é que a rede de proteção à mulher está funcionando no Ceará? A gente precisa, primeiro, se estruturar. Então, assim, para a delegacia, a gente teve uma audiência com o Dantas, com o Roberto Monteiro, com os 3 delegados. Assassinato de mulheres diminuiu? Aumentaram? 25%. 25%. Que coisa. Então, assim, por quê? Isso aqui, Renato, é uma mudança de comportamento. Antes da Lei Maria da Penha, antes de 2006, o homem podia bater na sua mulher, podia espancar a sua mulher, podia matar a sua mulher, não tinha problema, a mulher era dele. Era propriedade dele. Quando veio a Lei Maria da Penha, houve uma mudança, quer dizer, o Estado, de repente, resolveu meter a colher em briga de marido e mulher. Né? Aquela história de briga, mas não se mete a colher. Era muito cômodo, né? Era muito cômodo. E o Estado resolveu meter a colher. E assim, com isso, a gente teve acho que foram 134 mulheres que foram assassinadas em
2006, 118 mulheres assassinadas em 2007, 113 mulheres assassinadas 2008? 2008. Não, 93 mulheres assassinadas em 2008 e já está em 121 mulheres assassinadas. A última agora, a jornalista, né, assassinada aqui. Nossa colega jornalista. Então, isso é o quê? Isso é... Ali também foi um ato de violência. Claro. Né? Isso é uma mudança de comportamento, olha. De primeira, a mulher apanhava caladinha, obediente, não reclamava. Né, não tinha... o Estado não estava interessado em saber naquela dor, não estava querendo se meter naquela confusão. E, de repente, agora a mulher tem um juizado, tem um juiz, tem um promotor, tem uma delegacia, e se ela abrir a boca, entendeu? Vai correr de todo mundo para acudi-la, a juíza vai decretar medidas protetivas, se for caso dele descumprir medida protetiva, o Ministério Público vai pedir a prisão. Então, quer dizer, esse homem está muito ameaçando. A mulher dele, ele vai preso. Como é que pode? Né? Então... Isso... E é preciso manter isso do jeito que está, né? Exatamente. Até que a gente não precise mais da lei. O que foi que aconteceu? Então, esse aumento é mais ou menos o seguinte, isso é uma reação do agressor. Ele está dizendo que ele quer continuar batendo na mulher dele. E ele não está preocupado com o Estado, com o juiz, não tem medo de nada, não. E a mulher dele, ele continua batendo, então isso é um desafio. É uma mudança de comportamento, é uma reação do agressor. Né? Ele tá ali com aquilo, ele está dizendo que a mulher minha, eu não tenho medo de nada, eu bato. Mas aí ele tem que perder essa guerra, né? Porque mas pena... aí o Estado vai. Exatamente. Aconteceu a mesma coisa em Nova York, no Rodolfo Giuliani, não tinha aquela tolerância zero. Primeiro ano baixou a criminalidade, segundo ano, terceiro ano explodiu. A mesma coisa aqui. Quer dizer, uma reação do bandido. Quer dizer, a profissão dele ia ser bandido. De repente o Estado agora não estava mais aceitando. Que é isso? Então eles se rebelaram e resolveram. Voltar às atividades e baixou. Os traficantes fazem no Rio, né? Às vezes quando a polícia, eles querem dar uma demonstração de força, a polícia tem que... É um negócio interessante isso aí. E assim, eu queria assim, destacar também a importância da prefeita, assim, que foi uma coisa assim, que me comoveu muito. No dia que o Lula estava aqui, no dia 10 de setembro, a prefeita Luiziane Lins, ela fez uma defesa da Lei Maria da Penha, que assim, eu não tinha visto ninguém fazendo defesa daquele jeito. Assim, na presença do presidente? Na presença do presidente, para todo mundo. Uhum. Né? Legal. E fez questão de dizer, olha, presidente, eu faço questão de lhe entregar a carta de Fortaleza do Ministério Público para salvar a Lei Maria da Penha. Antes de mim, ela entregou a carta. Legal. O Lula, entendeu? E assim, ela falou de uma maneira tão comovente que o Lula, sabe o que o Lula fez? Ele abriu o discurso dele falando da Lei Maria da Penha, defendendo a Lei Maria da Penha. Eu queria até pegar essa gravação para... Assim, eu disse, meu Deus, né? Assim, olha, a Lei Maria da Penha não pode acabar, que é uma lei que veio para proteger as mulheres. Assim, ele fez uma defesa brilhante também. Quando eu entreguei a carta para ele, né? Assim, o Lula, acho que a aura que o Lula tem, a gente tem uma aura mais ou menos aqui, acho que a aura do Lula é isso aqui. E assim, você vê que ali tem uma pessoa muito especial. Ele é uma pessoa muito cativante, muito cativante. O presidente. O presidente é uma coisa assim... E eu cheguei para ele, entreguei a carta de Fortaleza, né? O Inácio Arruda apresentou a gente. E eu disse para ele, ô presidente, a Lei Maria da Penha vai acabar. E ele, minha filha, a Lei Maria da Penha não vai acabar. Eu disse, presidente, pois nos ajude. Me procura em Brasília. Aí eu disse, olha, presidente, eu vou lhe procurar. Então, assim, a gente recebe apoio de todo mundo, do governador do Estado. Quer dizer, o Cid, através do Ivo Gomes... Não era possível que com uma corrente tão forte dessa, com a prefeita, com o presidente, o Ministério Público, vocês perdessem todas essas campanhas, olha, isso aqui foi uma campanha que a gente fez para combater a violência doméstica. Essas meninas foram assassinadas. Todas foram assassinadas? Todas foram assassinadas aqui em Fortaleza esse ano. Esse ano? Esse ano. Que coisa absurda, né? Como é que alguém pode se... E a gente fez essa campanha, uma campanha... Ter o direito de matar alguém por um sentimento de posse, o egoísmo supremo, né? Coisa... Todas essas meninas foram assassinadas, todas foram mortas. Os assassinos, pelo menos, estão presos? Alguns, outros não. Que coisa. Meninas bonitas, dizer, né? Essa menina, ela morreu, ela foi espancada. Ela foi espancada até a morte. Quer dizer, quanto tempo não leva para uma pessoa matar a outra com as próprias mãos? Quer dizer, isto mostra... Essa menina morreu grávida de 4 meses. Isto aqui mostra
a necessidade da Lei Maria da Penha neste país. Essa, a Fernanda, linda, ela é uma menina rica, casada com um português. Eu estive na casa dela, os pais... Também foi muito morta? bem. Foi morta, pistolagem. Na frente do filhinho, eu vi o filho dela, 9 anos, contando a história de como ela foi assassinada. Essa menina, ela foi desfigurada, ela namorava com um guarda municipal e ela foi assassinada a cacetadas. E ela ficou desfigurada o rosto dela, ninguém nem conseguiu identificar. Essa foi esfaqueada. Que coisa, né? E, quer dizer... Essa, 17 anos, um namoro de 1 mês, 2 meses. Essa menina também foi esfaqueada. Não, essa foi tiro no pescoço. Absurdo. Essa menina é a mais grave de todas. Ela foi assassinada com enxada. Inchada? Com enxada. Imagina, como é que se mata uma pessoa com enxada? Absurdo, né? 37 é que anos, alguém pode se 5 filhos. Esta aqui? Essa também morreu grávida. Essa foi tiro. Meu Deus. Por isso que a gente precisa colocar esses, sei lá, esses monstros, né? Tem que ter punição para isso. Doutora Fernanda Marinho, eu queria agradecer a presença da senhora. As fotos, né? As fotos já foram mostradas. Já foram mostradas? Já foram mostradas. Queria agradecer. Sim, mas eu queria falar mais Pois não. 2 coisas. Deixa eu ver aqui, só essa foto aqui para me ver. Isso aqui foi uma campanha, né? Uma campanha do Governo do Estado com o Ministério Público. Ah, é. Governo do Estado. Esse aqui é tudo do Governo do Estado. É. Governo do Estado e Ministério Público. A gente tem recebido apoio total do Governo do Estado. Ainda interessante é que aqui atrás de cada foto conta a história, né? Conta a história de como elas foram assassinadas. Que é auxiliar de enfermagem Simone, forçada pelo marido com um tiro na nuca. Que coisa. Esta aqui, Terezinha estava em casa quando foi assassinada com golpe de enxada. É aquela do golpe de enxada. Essa aqui tinha 17 anos. Ele era usuário e traficante de droga. Ela acabou o namoro e depois ela matou. Tiro. Um tiro na garganta. É uma coisa realmente lamentável. Mas é importante que isso seja mostrado, seja dito, para que fatos como esse não mais se repitam. A senhora tem mais algum detalhe? Estamos no finalzinho do programa. Eu queria falar que a gente está lançando uma campanha em fevereiro. Uma campanha que a doutora Socorro, assim, eu rendo aqui minhas homenagens a ela, a mulher mais extraordinária, sim, dama do Ministério Público cearense, que ela conseguiu do Ministério da Justiça 300 mil para a minha promotoria. Eu tenho hoje 23 funcionários, tenho 20 estagiários, uma psicóloga, um assistente social e uma estatística, e um jornalista. E ela conseguiu esses 300 mil. Ela também autorizou a capacitação da minha equipe para a gente fazer a campanha. Então, a gente vai fazer a campanha nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde, nas comunidades. A gente vai fazer uma campanha semanalmente. Esse grupo de 25 pessoas, a gente vai se dividir e vai falar sobre violência doméstica. A cartilha vai ser dada pelo Governo do Estado. Legal. A gente Quando é que começa isso, doutora? Fevereiro, a gente vai lançar. Né? E essa campanha, o nome da campanha é Questão de Gênero, que também já tem lá em Mato Grosso. Né? E, assim, agora a gente tem a Lei Maria da Penha. Eu acho que isso é, assim... Renascido. Eu passei esses 6 meses angustiada, eu disse, meu Deus, como é que a gente não tem mais a Lei Maria da Penha? Que tragédia! Agora como é que vai ficar o Brasil? Então, de repente, agora a gente ganhou de volta a Lei Maria da Penha. Um grande presente de Papai Noel. Um grande presente de Papai Noel de dezembro, né? Doutora Fernanda, muito obrigado por ter vindo. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, sucesso nessa campanha. Quando, em fevereiro, né, eu faço questão de divulgar aqui no programa esta campanha tão importante que será lançada pelo Ministério Público, particularmente coordenada pela senhora lá na Promotoria de Defesa da Mulher. Obrigado por ter vindo, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu acho que toda a sociedade brasileira está de parabéns digamos assim, por termos salvo a Lei Maria da Penha. E meus agradecimentos ao Tasso Gereissati. Ele realmente salvou a Lei Maria da Penha, a Patrícia salvou a Lei Maria da Penha, Patrícia Saboia e ao Inácio Arruda. Acho assim que os 3 senadores do Ceará se uniram para salvar a Lei Maria da Penha. Acima de questiúnculas, é assim que se faz. Espírito público, quando a causa é justa, independente de partido, de coloração partidária. Parabéns aos 3 senadores do Ceará pelo trabalho feito lá no Senado. Obrigado por ter vindo
Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. O programa Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.